Gente, vamos começar falando sobre essa decisão do ministro Flávio Dino. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão, ele proibiu pagamentos de penduricalhos acima do teto do funcionalismo público nos 3 poderes, num prazo de até 60 dias. Essa decisão vale para benefícios criados sem uma lei específica. Ele deu 60 dias para os poderes avaliarem quais verbas são realmente justificadas e para suspender todas aquelas para as quais não exista uma lei específica. Essa decisão vale para as verbas indenizatórias, ou seja, que devem servir para indenizar o servidor por alguma atividade específica feita a serviço, como uma viagem, por exemplo. Na decisão, o ministro criticou a profusão de verbas classificadas como indenizatórias, mas que na prática estão servindo apenas para aumentar os salários dos servidores. Essa decisão envolve verbas pagas pelo governo federal, governos estaduais e municipais, também envolve o Poder Judiciário em todas as instâncias, seja federal ou estadual. O teto do funcionalismo hoje é de cerca de R$ 46.300 mensais. E essa decisão do ministro Flávio Dino foi tomada 2 dias depois do Congresso Nacional aprovar um penduricalho que vai permitir que os salários dos servidores da casa ultrapassem o teto constitucional. Essa medida está nas mãos do presidente Lula, que pode decidir se sanciona ou se veta a proposta. Só que essa decisão do Flávio Dino não foi tomada por causa desse caso dos penduricalhos do Congresso. A decisão foi tomada numa ação que questiona a remuneração de procuradores estaduais de São Paulo. A categoria acionou a Justiça para reivindicar direito de receber os honorários das ações em que atuam até o limite do teto do funcionalismo. Então, o Dino aproveitou para dar esse prazo de 60 dias corridos para que todos os poderes reavaliem o que existe de legal ou de não nas verbas remuneratórias, indenizatórias, nos penduricalhos de uma forma geral. E o ministro Flávio Dino aproveitou para criticar a ausência de uma lei que defina de uma vez por todas o que pode e o que não pode. O que pode ser dado aos servidores públicos como indenização sobre alguma coisa, né, ou uma compensação por algum trabalho extra que tenha feito, e aquilo que não pode, porque realmente está virando uma bagunça e aí todo mundo acaba recebendo acima do teto. Todo mundo não, mas existe uma parcela que acaba sendo privilegiada e que acaba recebendo acima do teto. Letícia, mais uma medida do Flávio Dino aí, que por tabela, o Flávio Dino é o ministro que está cuidando das emendas parlamentares. Por tabela ele atinge de novo o Congresso com essa medida de hoje. Mauro, atinge e também a gente vê mais um capítulo do que os parlamentares chamam de o judiciário legislando, né? Tomando decisões que dizem respeito ao legislativo. Acontece que a gente tem um problema com o legislativo no Brasil, que é, muitas vezes, a falta de bom senso mesmo, né? De você olhar e falar, não, mas peraí, as contas do país, elas estão desse jeito, a gente tem tanto problema de infraestrutura no Brasil e os senhores parlamentares estão gastando dinheiro com uma casta, né? Uma casta de autoridades, de pessoas que são funcionárias públicas e estão gastando dinheiro público com vocês mesmos, né? Como foi ontem, a gente viu a Câmara aprovar essa mudança na remuneração de servidores. É muito difícil, porque quando a gente olha para o Legislativo, é realmente, de fato, o poder que tinha que estar cuidando dos cofres públicos, cuidando de como que o dinheiro vai, como uma parte do orçamento público vai ser destinada e para que ela vai ser usada. E a gente vê, porque quando a gente fala penduricalhos, a gente fala orçamento, pagamento acima do teto, é tudo saindo do cofre, de um cofre só, que é o dinheiro que o brasileiro paga imposto. Então é muito complicado para a gente, porque a gente não tem esse retorno, não tem o retorno do dinheiro de imposto em serviços para atender a população,
E o que a gente vê de melhoria é sempre em torno dos interesses de um grupo que é muito pequeno em comparação com o resto do Brasil. Aí, quando o judiciário toma uma decisão, como você colocou agora, o Flávio Dino é o ministro que está relatando o caso das emendas, né, a situação das emendas parlamentares. Alguém tem que olhar e colocar algum tipo de freio. Aí a gente vê depois o Congresso falando que o judiciário se mete nos afazeres do Congresso, e tudo isso vai virando uma bola de neve, aí querem devolver de alguma forma, e tira um projeto que vai contra os interesses ou os trabalhos do Judiciário, enfim, e a gente não consegue fazer a roda girar, porque a população também não se coloca de forma a cobrar e a pressionar os parlamentares para que eles tenham mais atenção com o dinheiro público. É muito difícil a gente viver no Brasil sob essas condições de temperatura e pressão, Mauro. Letícia, e eu queria falar com você também sobre a questão do timing, né? Porque o ministro Flávio Dino dá essa decisão um dia depois de o Congresso ter aprovado os penduricalhos internos ali para servidores do próprio Congresso. É verdade que o Dino também vai submeter essa decisão ao plenário, é bom que se acrescente isso, mas de qualquer forma o timing parece... Eu não vou falar o termo provocação, não é, mas o timing acaba casando mais uma vez com uma decisão do Congresso, né? E era uma ação que já estava lá, tinha um tempinho. É uma resposta, é claramente uma resposta a uma votação, a uma aprovação de mais um projeto de interesse dessa casta de autoridades do país que não representa na mesma proporção os interesses da população. De fato, ainda que o ministro ele não vá dizer isso nunca, que foi uma resposta a essa votação de ontem, não vamos ver o ministro Flávio Dino falar isso, pelo menos não publicamente. Mas para a gente que consegue olhar esses movimentos políticos, sim, é uma resposta. Não dá para deixar tudo desenfreado. O entendimento, a leitura de um grupo de autoridades em Brasília, inclusive é essa. Não dá para deixar esse descontrole sobre o dinheiro público que a gente vê o Congresso fazer. Lembrando que é o mesmo Congresso que, em todas as oportunidades que tem, fala que o governo federal gasta muito, que o governo federal tem que parar de gastar, mas a gente não vê nunca o Congresso parando de gastar. Ano passado vamos aumentar o número de deputados federais, vamos aumentar... Todo ano eles reajustam todas as contas relacionadas ao orçamento deles mesmos. Eles têm 1 milhão de penduricalhos, que a gente já mostrou em diversas reportagens no UOL, no Brasil de Privilégios. Então, é muito difícil. E aí vem alguém de fora daquele poder, para colocar um limite. Essas contas elas tinham que estar sendo fiscalizadas com uma lupa maior por parte do Tribunal de Contas da União, mas também não é o que a gente vê acontecer. Só para finalizar, Mauro, para eu dar um exemplo, em relação a planos de saúde dos parlamentares e dos servidores do Congresso e ao reembolso que os parlamentares têm direito a fazer. Eles têm direito a reembolso praticamente infinito. Então, o cara vai lá, faz um tratamento, emite uma nota, pega uma nota fiscal e apresenta a nota fiscal com um valor de R$100 mil para receber o reembolso da Câmara ou do Senado. É muito difícil. A gente fez matéria sobre isso no UOL, tá lá no UOL Prime, e é um círculo infinito de questões todas envolvendo dinheiro público. O Partido Novo tinha entrado com uma ação no TCU questionando esses reembolsos, questionando todo esse tipo de privilégio em relação ao reembolso de saúde dos parlamentares. E o tribunal não analisou, o caso ficou lá parado durante 4 anos, até que um dia virou e falou, não, mas isso é uma questão interna corporis, é uma questão do próprio Congresso para decidir sobre isso. Aí vem um agente de fora, toma uma decisão, aí a gente vai ver o quê? O Congresso virar e falar, mas o Judiciário está se metendo aqui. É complexo o cenário, Mauro. E agora, de qualquer forma, Couto, essa decisão do Flávio Dino pode facilitar um pouco o trabalho do presidente Lula, porque ficou na mão dele vetar ou não esses penduricalhos. Como tem essa decisão do Flávio Dino, que pode ser depois confirmada pelo plenário do Supremo, fica mais fácil até para o Lula vetar, dizendo que cabe ao Congresso legislar sobre esse tipo de tema, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Tô indo longe demais nessa análise, Couto? Não, está certíssimo, Mauro.
Mauro, olha, isso aí é a melhor notícia do dia, a melhor notícia da semana, a melhor notícia do ano. Finalmente apareceu alguém para acabar com essa bandalheira, que é o seguinte: ele, numa tacada só hoje, o Flávio Dino, ele acabou com o trem da alegria do Congresso, que foi aprovado terça-feira, mas também do Judiciário e do Executivo, dos três poderes. Ele atingiu todo mundo. Porque está cheio aí, a gente vê como a Letícia acabou de falar, toda hora aparece juiz, desembargador, general, ganhando 300 mil reais por mês, 500 mil. É uma farra danada. Esse trem da alegria, quarta-feira, permite que os maracujás do Congresso ganhem mais de 100 mil reais por mês dentro da lei, tudo dentro da lei. 100 mil. Sendo que o teto do funcionalismo é 46 mil. É uma esculhambação. O Flávio Dino, para mim, hoje é o melhor homem público que tem no Brasil, o mais corajoso. Ele tomou uma decisão histórica que há muito tempo alguém tinha que tomar. Alguém um dia tinha que fazer isso. Eles fugiram, passaram de qualquer limite. Estão debochando do povo brasileiro. Isso que aconteceu terça-feira no Congresso e passou assim como se fosse uma coisa normal. Não é normal, não. É o nosso dinheiro. Eles estão fazendo uma farra. Todo mundo diz que tem que fazer ajuste fiscal, tem que cortar despesa do governo, não sei o quê, e os caras não param de torrar o dinheiro público. Sabe? Eu acho que o Flávio Dino realmente ele tomou uma atitude que ninguém esperava, sabe? Ele já fez coisas desse tipo em outras ocasiões, mas hoje eu acho que ele foi certeiro. Tinha que dar essa porrada aí. E eu espero que o plenário do Supremo aprove a decisão do Flávio Dino, porque aí nós vamos saber quem é quem dentro do Supremo. E é bom acrescentar, Couto, que a maior parte dos penduricalhos, a maior parte, a parcela do funcionalismo público mais privilegiada por esse tipo de penduricalho que permite furar o teto de gastos, está justamente no judiciário. É uma porcentagem muito pequena, tá, em relação a todo o funcionalismo, mas é uma casta privilegiada e está justamente no judiciário. É o judiciário, um pouco o Ministério Público também, mas principalmente o judiciário. Quer dizer... E as Forças Armadas também, viu, Mauro? Isso, por isso, quando você fala que vai ser interessante ver a votação no plenário, tem isso também, porque significa cortar na própria carne. Exatamente.